Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez acreditar em si, entrando aí junto com você. Queremos sempre, te convidar para que você puxe a cadeira. Tem lugar aqui na mesa, vem aqui, senta com a gente para esse papo agradável dessa noite. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. E hoje a conversa promete, vai ser muito boa. Promete, porque hoje nós estamos trazendo uma empresa que a gente sempre fala, a Elastan. Estamos trazendo, além de um dos diretores da Elastan, nós estamos trazendo um amigo, como sempre, A gente não traz inimigos no programa, Então a gente hoje está trazendo um amigo muito especial. Boa noite, Luiz Augusto, seja bem-vindo a Nova Friburgo, já que você é de Blumenau, E seja bem-vindo ao Acreditar em Si. Muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela audiência. E para mim é gratificante estar aqui. Eu tenho acompanhado desde o primeiro programa, Assisti a todos. E é fantástico o que vocês estão fazendo. Esses 30 minutos de cápsula de conhecimento, cápsula de experiências, de histórias, Isso é algo realmente muito engrandecedor. De todas elas eu consegui tirar alguma coisa para conhecimento, Então realmente foi fantástico acompanhar até aqui, e estar aqui hoje com vocês é mais gratificante ainda. O prazer é nosso, Stella? Isso era uma promessa da gente trazer a presença física aqui da Elastan, já que é um dos nossos constantes, patrocinados aqui. E para enriquecer ainda mais o programa, e essa relação que você também tem com a Elastan, então é um programa especial. Vocês vão ver por que esse programa vai ser muito especial. Luiz Augusto, a gente sempre faz aqui aquela pergunta-chave no começo, Aquela pequena Wikipedia ali. Quem é o Luiz Augusto Tanco? Bom, o Luiz Augusto Tanco, ele é um estudioso e um difundidor de ideias de vendas, Eu vivo vendas desde os meus 14 anos de idade, Então tive um professor que você conheceu, o seu Tanco, meu pai, que era representante comercial e antes disso foi gerente de algumas empresas, gerente de vendas, Então eu tenho isso no meu DNA. Ele foi o meu primeiro mentor. Depois disso eu vim para a Elastan, quando a Elastan tinha em torno de 10 anos de vida, Estou completando agora 20 anos da Elastan, e na Elastan o meu trabalho ele começou para pulverizar a venda no mercado brasileiro, Essa era a ideia inicial. Então o Luiz Augusto ele trouxe essa mudança para dentro da Elastan, e o Luiz Augusto também é uma pessoa que ele é líder de equipe, ele está constantemente procurando autoconhecimento, procurando mudanças, é uma pessoa que está sempre procurando pensar e agir fora da caixa. Esse é o Luiz Augusto. Inclusive é o meu líder de equipe, Eu sou funcionário da Elastan, já comentei várias vezes com vocês. Uma relação de crescimento conjunto. Sem dúvida, eu já citei aqui o exemplo de que o que eu sou hoje é em relação à profissão, em relação à empresa, as exigências que o mercado e a empresa fez, eu fui me aperfeiçoando, fui me adaptando, e hoje eu sou o profissional que eu sou de acordo com os parâmetros e os ditames ali da Elastan. A Elastan foi me mostrando o caminho, e não foram poucas as vezes que eu discordei das determinações ou das sugestões feitas pela Elastan. A inovação, o novo, ele causa um medo, Ele causa aquele momento de resistência, assim. Como que é você colocar isso para a equipe, trazer pessoas que estão fora da empresa para a cultura que acontece ali no organismo ali vivo? A verdade é que todos nós gostamos de estar na zona de conforto. Sim. Ninguém quer sair da zona de conforto e ir para a zona de desconforto. E talvez esse seja um dos meus maiores desafios, liderando a equipe, no sentido de constantemente trabalhar a equipe interna para ela tentar tirar os representantes da zona de conforto, fazer essa provocação positiva, e também tentar antever alguns movimentos a nível de mercado, a nível de produto, a nível de evolução dos produtos também, Porque o Rogério, ele está na Elastan há mais tempo do que eu, Então, o Rogério, ele tem uma história com a Elastan de mais de um quarto de século, É uma história... Mais de 27, 28 anos. Exatamente, Então,
também entra a questão da humildade, porque o representante que está no campo, ele sabe muito mais do que a gente. Então, na verdade, é uma troca, né? A gente provoca de um lado e o representante dá o feedback do outro, e dali a gente faz um caldo, uma sopa, né? Que daí, no fim, com tempero, com aquele acabamentozinho, sai ali um belo caldo. Hoje são quantos escritórios, Luiz? Quantos escritórios que você, como líder dessa equipe, lidera ali? São quantos escritórios? Rogério, hoje são 28 escritórios. Na verdade, eu não estou mais diretamente conectado com todos os escritórios. A gente já tem uma equipe muito bem formada internamente. Então, a gente tem a Jennifer e a Manuela internamente, que trabalham dia a dia com os representantes. Na verdade, hoje eu estou muito mais no estratégico, né? Eu trabalho também não só o comercial, mas também eu estou à frente do setor de desenvolvimento da Elastan, né? Porque a gente fez na Elastan uma conexão direta entre o setor de desenvolvimento e vendas, né? A gente tirou ali o marketing do meio, isso trouxe uma agilidade muito grande para o nosso negócio, principalmente porque os movimentos estão muito mais rápidos, a gente não pode perder tempo. Uma semana você já perdeu alguma coisa no mercado, o concorrente já fez um movimento, uma coleção de um cliente que ele estava esperando naquela semana, o produto não chegou, já era, né? Vai ficar para daqui 3, 6 meses, isso se entrar na coleção do cliente, né? Então, os nossos aviamentos, eles precisam dessa velocidade, né? Então, a Jennifer e a Manuela, elas trabalham diretamente com o representante, e internamente nós temos lá as anjas da guarda, né? A Solange, a Rafaela, a Gabi, né? E tem mais uma série de conexões lá internamente de mais algumas pessoas, né, que formam essa equipe maravilhosa. São mais ou menos, então, 28 escritórios. Os escritórios têm várias pessoas trabalhando, né? Tem grandes escritórios. Sim. Então, é uma equipe realmente de venda muito grande. Conta pra gente um pouco, Luiz, eu acho que é interessante, né? Eu já falei tanto da Elastan nesse programa, mas eu acho que é interessante nós falarmos desses 30 anos aí, uma síntese assim, dessa história muito interessante, quando a dona Dolores, uma senhora, uma mãe de família, uma mãe de 3 filhos, resolve montar uma empresa. Bom, a exemplo de várias outras empresas, vários outros negócios que a gente tem no Brasil, a Elastan, ela surgiu de uma ideia, né, de uma conversa de domingo, né, onde o meu pai, né, colocou o desafio para minha mãe e para o meu irmão mais novo, José Ricardo, que na época ele tinha em torno de 15 ou 16 anos, de montar um negócio, né? Então a minha mãe, ela veio de uma experiência frustrada na área do direito, né? Era uma dona de casa, fez faculdade de direito, cuidava da casa e tal, e tinha aquele sonho de advogar, e quando ela foi para a advocacia ela se desiludiu, né? Logo em seguida ela já desistiu. E ela e o José Ricardo começaram a fazer pesquisas, enfim, procurando produtos que estivessem em falta no mercado, e chegaram às fitas elásticas, né? E ali começou uma pesquisa, enfim, e sem dinheiro para começar o negócio por completo, né? Então, com dinheiro emprestado, compramos as máquinas e tal, e eu entrei como sócio já desde o começo, né? Mas eu estava apenas no contrato social, então foi a minha mãe, a dona Dolores e José Ricardo, que realmente trabalhavam ali 24 horas por dia, trabalhavam 24 horas por dia, se entregando de corpo e alma. O meu irmão, inclusive, deixou uma época de estudar à noite para poder estar ali na empresa junto com os funcionários, enfim, né? E com o passar do tempo, a gente foi saindo do commodity e foi descobrindo o mundo da moda, né? Que parece que não, mas cueca tem moda, lingerie tem moda, enfim, né? Então elas foi descobrindo e foi desenvolvendo nesse mercado. Aí começaram as pesquisas, começaram a compra de equipamentos mais atualizados, matérias-primas diferenciadas, e os representantes, eles foram cruciais nesse processo, porque foi com o feedback dos representantes... Foram norteando o crescimento. Exatamente, e ali houve o direcionamento da onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Ela começa de um jeito diferente, ouvindo o mercado e não levando para o mercado uma proposta. Ela reagiu às necessidades do mercado.
porque nós viemos de uma escola de representante comercial. Meu pai foi muitos anos representante comercial, então isso já era a conversa. Já era cultural. Exatamente, já era a DNA. conversa de domingo, a conversa de janta da família, já era venda, né? Então, essa necessidade de buscar o que o mercado deseja e a gente tentar atender essa necessidade. O que o cliente está falando ali na ponta, né? A gente fala muito nisso, né, Estela? Sim. Você acha, então... a minha visão é essa, mas queria que você confirmasse se é a sua, que um dos grandes pilares do sucesso da Elastan foi essa como diz o Rubem Alves, né, dessa escutatória, de escutar o mercado, de ouvir o mercado e tentar atender essas dores, essas necessidades, esses pleitos, porque no convencional é que a empresa fabrica e vai lá e oferta, né? E nós, né, eu faço parte desse processo, nós estamos sempre buscando o que o mercado está querendo, o que o mercado está precisando. Eu entendo que para quem está nos assistindo vale até como uma reflexão, né, para quem está no setor industrial e também no setor de serviços, que é mais ou menos o seguinte, muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer fazer, a gente quer vender o produto ou o serviço. Diferente é a gente buscar o que é a necessidade do produto ou do serviço e a gente tentar suprir essa necessidade. E é isso que elas sempre tentam fazer. O caminho inverso, né? Exatamente. Eu vou te contar uma historinha aqui, vou contar para todo mundo, porque aqui não dá para guardar segredo, né? Eu levei há um tempo atrás uma cliente na empresa, lá em Blumenau. A gente costuma fazer isso às vezes também, que é um diferencial também. As empresas normalmente não facilitam essa ida do cliente até a empresa. E nós passeamos, olhamos, apresentamos a empresa toda para ela. E quando eu levei ela até o estacionamento, não sei se eu já te contei isso, eu disse, aí, gostou? Ela falou, nossa, muito bonita, muito organizada, pena que está meio parada, né? Eu falei, mas como parada? Ela falou, não, mas tem pouca gente, né? Tá tudo meio apagado, assim. Eu falei, não, é 24 horas por dia e 365 dias de trabalho. É uma empresa altamente tecnológica, né? É uma empresa que vem otimizando os processos. Fala um pouquinho disso para a gente, da empresa 4.0, da indústria 4.0, que a gente já falou aqui algumas vezes, Luiz. Sim. O que acontece? Dentro do nosso processo, qualquer investimento ele é muito alto, né? Então, para você aumentar a produção, não é comprar um tear. Você tem urdideira, você tem tear, você tem tinturaria, você tem máquina de acabamento, você tem um processo muito extenso. Então, para nós, é muito importante tentar aproveitar ao máximo a produtividade de cada equipamento. Otimizar o máximo do... Exatamente. A otimização é algo que nós sempre trabalhamos, mas nós tivemos um divisor de águas que em 2018, eu e o José Ricardo, nós tivemos uma comitiva da ABIT, nós fomos conhecer 3 universidades americanas, na verdade os laboratórios dessas universidades, e lá nós tivemos o primeiro contato com aplicações de indústria 4.0, né? E realmente nos trouxe assim, nos abriu o horizonte e nos trouxe uma outra visão. Na verdade, a gente mudou a nossa lente com relação à produtividade e otimização de processo com essa viagem, com essas visitas, e ali a gente percebeu que a gente poderia fazer muito mais com o mesmo. Com o que já tinha dentro de casa, com a estrutura, com a... Exatamente. E nós imaginávamos que nós já tirávamos o máximo que nós poderíamos tirar dos equipamentos e na questão dos recursos humanos, que eles também já estavam otimizados ao extremo para trazer o máximo de produtividade. E a gente implantou a Indústria 4.0, quando nós implantamos o primeiro setor, no primeiro ano, nós dobramos a produção do setor com a mesma quantidade de equipamentos e contratando talvez ali 5% a mais de funcionários do que nós tínhamos para uma ou outra operação que realmente era necessária. E assim a gente foi fazendo.
o investimento e foi Por implantando departamentos. em toda a empresa, né? Houve uma questão de dificuldade de entendimento de algumas pessoas, então a gente teve que mudar a cultura da empresa, não é simplesmente chegar e aplicar e todo mundo vai assimilar. O processo de implementação, Isso. existem pessoas no percurso, né? Exatamente. Então nós tivemos que mudar a cultura da empresa, foi um desafio muito grande. Algumas pessoas acabaram até ficando pelo caminho, né? A gente entendeu e colocou essa possibilidade e as pessoas optaram por não estar mais conosco nesse processo. Mas hoje a gente olha todo o investimento, todo o trabalho de treinamento, toda a mudança que a gente fez e a gente não consegue enxergar a empresa funcionando de outra forma. Então, vocês que estão aqui num polo em Friburgo e todos que nos assistem por todo o Brasil, olhem o seu negócio e vejam o que pode ser otimizado, porque realmente há uma escassez de mão de obra qualificada no mercado e todos nós temos que tentar otimizar ao máximo a mão de obra, os equipamentos, enfim. E quando eu falo isso, não é a nível de tentar escravizar ou tentar levar ao extremo. Explorar. Não, de forma alguma. É você fazer os levantamentos e entender até que ponto a mão de obra pode trazer mais resultado. Inclusive, existem comparações, elas estão aí nas mídias, só procurar no Google. A produtividade brasileira é uma das mais baixas do mundo. Comparado com países como a Coreia, por exemplo, né, a nossa otimização de produção nos últimos 20 anos ela aumentou em torno de 5% a nível Brasil. E a gente pega países como a Coreia, subiu 80%. Nossa. Ou seja, com a mesma mão de obra você produz 80% a mais. Né, enquanto no Brasil a gente está produzindo 5% a mais. Que é um problema de produtividade que a gente tem em todo o Brasil. Né? Então isso a gente tem que combater e a gente tem que usar, né, a nossa estratégia, o nosso conhecimento, pesquisa, busca para tentar suplantar isso daí. Esse problema em Friburgo é grave, né? Hoje, não só em Friburgo, mas todos os polos de moda, com a escassez de mão de obra, né? Friburgo passa, como vários outros polos de moda, por uma escassez de mão de obra. Então, a ideia que você traz é que a gente realmente procure buscar a maior capacidade de produção com aquela estrutura já implantada. Rogério, esses investimentos em indústria 4.0, eles eram extremamente elevados há uma década atrás. Mas hoje, o acesso a esse tipo de tecnologia, o investimento, ele está acessível. A gente tem já encontrado algumas confecções, né, que é o caso de lingerie, como aqui em Nova Friburgo, a gente tem encontrado algumas confecções de lingerie a nível Brasil que já têm implantado a indústria 4.0 na costura e relatam para a gente ganhos de produtividade de até 40% com exatamente o mesmo número de máquinas e exatamente o mesmo número de pessoas trabalhando. Apenas com a tecnologia. A tecnologia lá no pedalzinho da máquina de costura e trabalhar o treinamento daquelas pessoas que não produzem dentro, vamos dizer assim, dentro da meta que você tem de produtividade, que não produzem dentro da produtividade. Você treinar essas pessoas, capacitar para elas chegarem até a produtividade que é a produtividade almejada pela empresa. Olha a capacitação de novo aí, né, surgindo como solução, né, para esse aumento de produtividade. Eu acho muito interessante isso, porque aqui em Friburgo a gente realmente percebe muitas estruturas subutilizadas, né? Você tem uma estrutura magnífica para dar uma produção que poderia ser muito maior e uma lucratividade muito maior. E essa questão também ambiental, de você economizar os materiais, de você ter essa entrega mais assertiva, ela passa também a construir uma empresa mais assertiva para o mercado, né? Porque os consumidores estão buscando de certa forma. Sim, nós temos hoje muitos recursos que são escassos, né? Então, quando a gente olha a questão, no nosso caso, nós usamos, por exemplo, muita água, né, no nosso processo. Então, qualquer desperdício ali, ele acaba, né, respingando na natureza. Então, realmente é um ganho na parte de produtividade, né, otimização de processo, na parte de sustentabilidade, a questão de que você consegue entregar produtos com um custo mais competitivo. Vou citar aqui um exemplo para vocês. No nosso segmento, nós estamos há 3 anos e meio com os mesmos preços. Tivemos talvez uma ou outra pequena oscilação por causa de uma matéria-prima que um fornecedor deixou de fazer, você teve que eventualmente buscar em outro e não conseguiu no mesmo patamar de preço, mas eu diria que 99% dos nossos produtos, eles estão há 3 anos e meio com os mesmos preços. E a gente só conseguiu isso
em função da implantação da indústria 4.0 que trouxe essa otimização de processo. Porque a mão de obra subiu nesse tempo, as matérias-primas mudaram de preço, a energia elétrica, os outros recursos que a gente tem na nossa produção... A mão de obra... Tudo isso subiu, né? Então, quando a gente olha dessa forma, realmente é um ganho que ele tem tentáculos para vários setores, para vários segmentos. Não é só na questão do lucro que você vai ter. Não, você está compartilhando esse lucro com a natureza, você está compartilhando esse lucro com o seu cliente, com o seu parceiro, você está compartilhando esse lucro com a equipe que trabalha com você, né? Então, assim, é um ganho realmente que chega a todos. Resume aqui pra gente, Luiz, assim, talvez seja difícil, né? Mas o que é realmente a indústria 4.0? O que essa tecnologia faz em função da produtividade, em função da qualidade, da otimização do sistema e dos processos? Esses gargalos que existem no processo. A gente tem uma série de mecanismos dentro da indústria 4.0. Eu não sou expert no assunto, mas eu vou falar do que nós temos na Elastan. Então, por exemplo, em cada equipamento nós colocamos um sensor. E esse sensor ele é alimentado pela parada da máquina ou pela produção da máquina, e cada vez que a máquina para, o operador ele tem que identificar o porquê do equipamento ter parado. Um rompimento de fio, uma agulha que quebrou, um rolamento, enfim, tudo. E você tem no final do dia, no final da semana, no final do mês, qual foi a produtividade de cada equipamento. Você tem a produtividade do operador daquele equipamento por turno, porque elas trabalham 24 horas por dia. Então você tem uma série de estatísticas e você vai trabalhar as causas que geraram aquela parada de produção. Você deixa o processo mais inteligente. Exatamente. E você também identifica quais são os operadores que eventualmente não estão no nível que é um nível padrão que você tem determinado para toda a empresa. E aí você vai treinar essas pessoas... Trabalha no motivo... Naquelas dificuldades específicas que eles têm. Porque às vezes é um detalhe específico que ele precisa de um treinamento, de um acompanhamento, e aquilo ali vai trazer um ganho de produtividade maior por operador, por pessoa, e um ganho maior por equipamento. No caso específico da Elastan, um operador ele cuida de várias máquinas, né? Você até citou aqui, o Rogério citou que a cliente foi nos visitar lá e falou, tá, mas cadê o pessoal que trabalha na empresa, né? Cadê o barulho? Cadê as pessoas, né? Então, assim, nós temos lá alguns setores onde nós temos até um operador cuidando de 14 máquinas, né? Então, para a gente poder mapear isso, a gente usa a indústria 4.0 e a gente trabalha, né, as causas. Por exemplo, esse TEAR está parando demais. Opa, ele pode estar precisando de uma manutenção em tal tipo de rolamento, barras, embuchamento, enfim, tem várias... Tem um conhecimento aprofundado daquele processo. Aí começam as análises para você identificar tudo que tem que ser feito. E aí isso é trabalhado pontualmente e você vai ganhando em produtividade, né? Chega ao ponto, por exemplo, de a gente identificar, olha, esse TEAR aqui não dá mais, ele tem que ser substituído, porque ele a vida útil dele já está tão, vamos dizer assim, já passou da vida útil, né? Já está tão usado que tem que colocar um novo, porque a produtividade dele não chega no padrão dos demais. Então, mesmo que o TEAR não produza o que ele tem que produzir, você está pagando a mão de obra, você está pagando o custo fixo da empresa, você está pagando tudo, né? O IPTU, seguro, enfim, tudo isso está sendo pago, todos né? Os boletos estão vindo. Exatamente. Então, a indústria 4.0 funciona nesse sentido, de você ter esse mapeamento e você identificar quais são as causas raiz que você tem que efetivamente trabalhar para chegar no resultado que é a meta. É uma tecnologia, uma técnica que pode ser utilizada em qualquer empresa, dentro das adequações, como você disse, já viu isso acontecer. Acessibilidade, né? Hoje ela está mais acessível às pessoas. Dentro de confecções, que é o nosso polo aqui de Friburgo. Né? E qual que é a importância da indústria 4.0 para essa transição da moda que vocês começaram, né? De atender essa demanda do mercado? Assim, a gente tem a questão de a gente poder entender um pouco melhor os nossos prazos, a gente entender um pouco melhor os nossos desafios com relação a treinamento, porque hoje, né, em todos os setores, né, quem nos assiste certamente deve ter alguém que trabalha junto, a gente está tendo uma dificuldade de mão de obra em todos os setores, mão de obra qualificada, né? Então, a partir do momento que você tem essa mão de obra qualificada, sendo, vou usar o termo aqui, melhor aproveitada, mas ela realmente produzindo... Uma entrega adequada. Exatamente. Para a cadeia, isso é totalmente benéfico.
Então, assim, vamos levar aqui esse exemplo... Essa questão do prazo para as coleções, por exemplo. Exatamente. Vamos levar isso aqui para um exemplo de costura, por exemplo, né? Eu vi Indústria 4.0 numa confecção funcionando. Essa confecção é uma confecção não muito grande, deve ter em torno de umas 80 costureiras, pelo que eu me lembro, né? Que é essa confecção do exemplo que eu falei que teve esses 40% de ganho. E os prazos de entrega passaram a ser melhor calculados. A questão do cálculo dos lotes de produção que podem ser produzidos cada dia, tudo isso pode ser melhorado, além da questão de aproveitar melhor aquela mão de obra que está sendo paga por peça produzida, né? Você vai ter uma produtividade muito maior. E você começa a produzir mais com aquele mesmo investimento. Exatamente, né? Eu não sou expert no assunto, né? Mas basicamente, né, o que a gente experimentou na Elastan e os relatos que a gente ouviu de clientes que implantaram e até mesmo nas visitas que a gente fez nos Estados Unidos, nos trouxeram essa certeza e a gente confirmou isso na prática. Luiz, é uma coisa que me impressiona, mesmo estando há muitos anos na Elastan, que me impressiona muito, é esse senso de equipe, é esta preocupação da Elastan em formar uma equipe realmente, né? Hoje eu sinto lá que há uma divisão de funções muito bem definidas. Fala um pouco para a gente dessa preocupação das pessoas. Sem dúvida, investimento nas pessoas. Eu sei que constantemente as pessoas estão recebendo investimento de cursos, de treinamentos, de qualificação. Rogério, para nós, assim, tá claro que a gente está vivendo um momento de transição muito grande com relação ao que tange as pessoas, né? A gente está tendo uma ruptura na forma como as empresas tratavam os recursos humanos, as pessoas, né, as equipes, de um processo totalmente reativo para um processo, para uma metodologia proativa, no sentido de você participar, a empresa participar da evolução dessas pessoas, né? Então, assim, nós temos uma grande quantidade de pessoas na empresa com 10 anos ou mais de empresa, e nós sempre tivemos a maioria do quadro com muitos anos de empresa, 5 anos ou mais. E hoje a gente vive um momento onde a gente tem uma divisão onde perto de metade do quadro, são em torno de 210 pessoas na equipe, perto da metade das pessoas que trabalham na Elastan tem 3 anos de empresa ou menos. Então, você fazer a cultura da empresa, fixar nessas pessoas, é um tanto quanto desafiador. E a gente ainda tem algo que é mais específico, que você tem uma empresa que trabalha 24 horas por dia, começa domingo 10 horas da noite e para sábado às 8 horas da manhã, aonde você não tem todas as pessoas em contato. Por exemplo, as pessoas que trabalham das 11h48 da noite até as 5 horas da manhã, elas não conversam comigo. Elas não almoçam no refeitório comigo, eu não encontro ela pelos corredores, porque elas estão lá de madrugada, né? Então, todos os líderes, eles têm esse mesmo desafio. Então, a gente iniciou no ano passado o projeto Repensar, que a gente implantou em um setor da empresa, foi compartilhado com os representantes, onde a gente trouxe uma consultora, a Fernanda, que está fazendo um trabalho espetacular lá conosco. Então, foi o primeiro embrião desse trabalho, onde a gente fez o seguinte: a gente trouxe a equipe e pediu para ela mais ou menos assim: se a empresa fosse sua, como que você faria as coisas aqui? E a equipe fez várias reuniões onde a gente tratou de vários tópicos e a gente iniciou uma série de mudanças na empresa com o olhar da equipe. Dados. Exatamente, com o olhar da equipe a gente começou as mudanças. Lógico que a gente não conseguiu colocar 100% em prática e não vai conseguir, tem muitas ainda que estão em andamento, mas a gente acredita que em torno de 50% a 60% das ideias que vieram a gente vai conseguir colocar em prática. Esse foi o embrião. E agora a gente está num segundo passo, que é começar a replicar isso em vários setores da empresa. Estamos agora com um projeto para fazer em outra parte do administrativo e começar um trabalho mais efetivo nos setores produtivos. Vai ser um trabalho de longo prazo, mas é um embrião de uma mudança de cultura de uma empresa que vem há 30 anos. 30 anos essa cultura, essa forma de trabalhar nos trouxe em sucesso até aqui. Mas não é essa forma de trabalhar que vai... Então, a gente está mudando a empresa. Essa visão de futuro já está causando... Não vai ser uma mudança rápida, né? Talvez os próximos 3 anos a gente vai dizer assim: poxa, agora a gente está vendo o resultado do que começou a ser plantado lá em 2023. Mas é o que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar a forma de tratar
as pessoas que estão nas nossas equipes. Isso vale para todos nós. Meu amigo, infelizmente o cronômetro já nos alcançou, como você mesmo brincou algumas vezes. Muito rico. É muito bom. Eu vou sugerir, Stella, aqui uma coisa meio inédita, da gente continuar esse papo para a semana que vem, né? Nós temos um tempo aí. A princípio, muito obrigado, Luiz, mas eu acho que a gente pode continuar esse papo. Mais 30 a gente minutos. pode continuar esse papo numa outra sexta-feira. Madrugada dentro, então. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a você aí que acompanhou a gente até aqui. E aguarde que a gente vai continuar esse papo, se tudo der certo, tá bom? Luiz, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Stella. Obrigado a você, Rogério. E obrigado a todos vocês que nos acompanham. Isso aí, pessoal. Até semana que vem, acreditar em si. Toda sexta-feira, 8h10 da noite ou... No YouTube, no horário que você preferir. Até lá, pessoal.